nos últimos dias você acompanhou informações sobre a inclusão dos veículos 100% elétricos e híbridos no chamado Imposto do Pecado. E muitos desses blogs e sites andaram aí reclamando dessa situação, quando na verdade a discussão deveria ser diferente, madura e transparente. É sobre isso que eu vou falar com vocês neste vídeo. Qual é a função, o objetivo e a necessidade primária de quem busca um veículo 100% elétrico aqui no nosso país? Com raríssimas exceções, a grande maioria pensa em economia. E temos que admitir que esta é a necessidade primária do brasileiro quando busca estes veículos. Outras necessidades que acompanham a mobilidade dos veículos 100% elétricos também são importantes. Mas a economia de combustível, seja gasolina, diesel ou álcool, é sem sombra de dúvida, por tudo aquilo que já acumulei de informações, experiências aqui no canal, dos próprios comentários e em outros sites, é sem sombra de dúvida o primeiro objetivo de quem compra um veículo 100% elétrico. E isso sem demagogia. Vamos ser transparentes e falarmos a verdade. Vemos um país caro, cheio de impostos, com aumentos e mais aumentos de impostos recentemente e que atrapalha não só a economia do país, como também o meu e o seu bolso, que trabalhamos e colocamos parte e mais da metade de todo o nosso suor, de todo o nosso trabalho, de todos os nossos rendimentos na mão de quem administra mal todos esses recursos. E recentemente, o chamado Imposto do Pecado, que faz parte lá de uma série de ajustes, propostos pelo governo federal, juntamente com todos os parlamentares do Congresso e da Câmara Federal, que incluem na reforma tributária uma série de impostos sobre quem? Os consumidores. E é isso, esta é a visão do administrador maior do nosso país, que ao invés de olhar para o consumo como uma opção de crescimento do país, em que você penaliza aqueles que mais necessitam, aqueles que vão fazer a roda da economia girar para manter o quê? O status quo, os seus grandes benefícios e todo o sistema do instamento burocrático. Eu já digo de antemão, sou contra todos os impostos, a não ser, podemos negociar isso sem sombra de dúvida, para saúde, educação, transporte e segurança pública. Mas o que foi notícia recentemente é que os veículos 100% elétricos, da BYD ou de qualquer outra montadora, estarão no chamado Imposto do Pecado, com alíquotas diferenciadas, já que muitos produtos que entraram nesse chamado Imposto do Pecado, de acordo com o argumento de quem administra o nosso país, as baterias, por exemplo, dos veículos 100% elétricos não seriam assim tão sustentáveis ou ambientalmente corretas. E é nesse ponto que o canal Anderson TD+, se diferencia de todos os outros que podem fazer algum conchavo, participar de negociações ou fazerem parte em forma de parcerias com montadores. Eu sou jornalista independente, transparente, não estou à venda e tampouco tenho preço. Portanto, a minha liberdade de opinião, a minha liberdade de debater os pontos que eu acredito que são relevantes, estão em cima destas convicções. E aqui eu não faço negociata com ninguém. E a discussão, evidentemente, está sobre a questão do descarte, do todo o processo de produção de um veículo 100% elétrico e de como este veículo 100% elétrico, de alguma forma ou outra, ele não é, como sempre disseram, totalmente sustentável. É uma meia-verdade que temos que falar a verdade por completo. Já que o veículo 100% elétrico, sim, tem os seus benefícios, ele, na
ponta da linha, digamos assim, lá no final da história, quando ele já começa a rodar, ele, claro, não emite CO2, porque também não tem nem escapamentos e é feito com um motor elétrico por meio de suas baterias. Mas ele é totalmente sustentável? Essa discussão ela é muito ampla e eu não sou aqui o dono da verdade, nem pretendo ser. Já que se olharmos com critério e de forma afastada desse tema, temos que admitir que a produção de pneus de um veículo 100% elétrico em nada se diferencia de um veículo a combustão. Ou seja, polui da mesma forma. Ou seja, consome recursos naturais da mesma forma. Vamos para um outro item. Todos os componentes plásticos que existem dentro de um veículo 100% elétrico são feitos de plásticos naturais? Evidentemente que não. Assim como um veículo 100% elétrico, um veículo a combustão também tem na sua cadeia produtiva toda a ocupação de recursos da indústria que estão exatamente iguais nesse sentido. Ali dentro nós temos materiais totalmente sintéticos e que utilizam essas matérias que estão em ambos os modelos, a combustão e 100% elétrico. Algumas empresas, como a Volvo, por exemplo, já começam a produzir os seus materiais, os seus acabamentos internos com materiais recicláveis ou reutilizáveis, né, como forma de reduzir o dano ambiental desses resíduos. Bom, aí é até louvável, mas até que isso seja produzido em larga escala, não é assim que funciona. Mas vamos para o item mais polêmico de todos, a bateria de tração, que a bateria é o coração de um veículo 100% elétrico. Temos a bateria também no veículo híbrido plug-in ou o veículo não plug-in? Temos, mas para um veículo 100% elétrico é sim o diferencial e o coração dela. Temos que abordar o tema da produção dessas baterias. São feitas de lítio, a sua matéria-prima principal, e é preciso que falemos aqui a verdade. Se olharmos do ponto de vista da produção de uma só bateria para um veículo 100% elétrico, como por exemplo o meu BYD Dolphin, temos que admitir que o consumo de terra para fazer o processamento deste lítio são utilizados milhares e milhares de toneladas de terra, ou seja, movimentação, extração e, de certa forma, a degradação também desta área. E aí temos que admitir que esse é um ponto relevante de se colocar. E se colocarmos aí na balança, sim, temos essa questão a serem aí debatidas e elevadas à discussão. Então não podemos apenas dizer que o veículo 100% elétrico é o melhor de todos os mundos. Ele é mais uma opção que não emite CO2 na atmosfera, que pode contribuir com a mobilidade urbana, que é outra opção, assim como provavelmente teremos no futuro outros modelos, como a hidrogênio, como hoje também temos os híbridos a etanol, e temos que olhar isso de forma mais ampla, já que eu acredito que no futuro, seja no Brasil ou no mundo, nós teremos a pulverização de vários modelos. Não haverá nem o veículo 100% elétrico a se sobrepor sobre outros modelos, já que a dependência e a demanda por geração e distribuição de energia elétrica no Brasil e no mundo, ela é carente, deficiente e depende de combustíveis fósseis em diversas etapas desse processo. Vejamos na Europa, para abastecer e gerar energia para os carregadores, para os wallbox, é necessário que em determinadas situações, como por exemplo no inverno, sejam ali utilizados diesel, gás, usinas de movimentação de energia a carvão e também usinas nucleares. Aqui no Brasil, nós temos uma certa independência por meio das hidroelétricas. Mas em tempos de seca, onde os rios e essas represas acabam ficando com seus níveis bem abaixo do normal e aceitável, como agora, por exemplo, você notará a bandeira tarifária será elevada. E aí, o que acontece nesse sentido? As nossas termoelétricas, que são alimentadas
a diesel terão que entrar em funcionamento. Assim como também, como muitos dizem, e não é verdade, sobre a reutilização das baterias depois que um veículo 100% elétrico, por exemplo, for descontinuado ou a sua capacidade de carga for totalmente reduzida, que não valerá mais a pena reutilizá-lo e provavelmente o custo de uma bateria também para esse proprietário não seja tão vantajoso ao ponto dele investir um alto valor para comprar uma outra bateria. Não é verdade que já existem tantas formas de reutilização das baterias de lítio dos veículos 100% elétricos utilizados atualmente, como BYD e GWM, que são, sem sombra de dúvidas, itens que não podem ser manipulados por qualquer pessoa. Tanto isso é verdade que nos manuais da BYD, GWM, qualquer outra empresa, seja aqui no Brasil ou no mundo, é orientado, em caso da necessidade de descarte dessas baterias, você tem que devolvê-la ao seu proprietário inicial, que no caso é a sua montadora, já que não há uma legislação específica para a reutilização desses itens, já que ela é totalmente inflamável, ela tem um poder de autocombustão gigantesco, e também ela, por conter ali os seus sistemas líquidos de resfriamento, caso aconteça algum tipo de vazamento, seja por um acidente em trânsito, ou seja, por um acidente doméstico, você tem que chamar os órgãos competentes, como aqui no estado de São Paulo é a CETESB, já que o vazamento desses líquidos poderia contaminar o solo. E isso está nos manuais. Então, não é tão simples assim como se diz, como se propaga a reutilização dessas baterias. Já imaginou como que seriam se uma bateria como essa aqui, por exemplo, caso ela pegue fogo, seriam necessários em torno de 100 mil litros de água para apagar apenas um pack de baterias? Não é tão simples assim de imaginar outros problemas maiores na reutilização desse material em residências. Então, temos que ter muita cautela e calma ao debatermos esses e outras questões. Mas voltemos ao cerne da questão, ao começo deste vídeo, sobre o chamado imposto do pecado sobre esses veículos 100% elétricos, por exemplo. Este tema é um tema global, ele não é só feito aqui no Brasil. E verificarmos que existe sim também uma guerra geopolítica nesta questão entre China, Estados Unidos e outros países, que certamente isso não é de hoje e sempre será. Independentemente disso, eu já havia me manifestado contra sempre, desde sempre, contra qualquer aumento e nova criação de impostos, principalmente aqueles que prejudicam o consumidor. E neste caso, da inclusão dos veículos 100% elétricos no imposto do pecado, já que aqui no Brasil a livre importação de veículos 100% elétricos ou híbridos estava aprovada desde 2015, ainda no antigo governo Michel Temer. E quando que teve a modificação? Recentemente, agora no governo atual. Você não pode ser usado como massa de manobra para defender A ou B. Você precisa entender todos os fatores e o que levou à inclusão deste imposto para os veículos 100% elétricos. É uma questão geopolítica, também de necessidade de utilizar os nossos recursos, nossos impostos, para outras áreas que não são aquelas prioritárias que eu acabei de citar para vocês, como educação, transporte, saúde e segurança. E agora, este grande problema, criado pela mesma gestão federal, é algo que talvez eles também tenham colocado a própria corda no seu pescoço. E agora, recentemente, vocês acompanharam que a Anfávia quer que o governo federal aumente, antecipe, na verdade, o imposto que era progressivo a cada 6 meses, que finalizaria com 35% em julho de 2026, para antecipar os 35% agora mesmo. Essa é uma discussão e é bem provável que isso aconteça, já que o próprio governo federal colocou um bode na sala, esperou a movimentação e dali ninguém quer perder e ninguém quer ter problemas. Ou seja, o bode ficará lá, todos ficarão do mesmo jeito e é provável que quem pague este pato é
você. Por isso, como diz aquele nobre ditado, quem pariu Mateus, que o embale. E não se engane, o programa Rota 30 do governo federal, criado para criar incentivos fiscais para estas empresas já tradicionais ou as próprias que adentraram o nosso país, como o BYD e WM, beneficiará sem sombra de dúvida todo este processo de importação, seja dos veículos montados já ou de suas peças. Este é um tema para o próximo vídeo, onde eu abordarei sobre se realmente a fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia, estará a plenos pulmões e, como foi prometido, criará milhares de empregos. É isso que veremos no próximo vídeo, e você ficou com esta reflexão de hoje sobre este tema, que é espinhoso, mas necessário de debatermos. Quando você tenta tampar o sol com a peneira, pode ter certeza que vai dar problema. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixem o seu like e deixe agora a sua opinião aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.